Olá, empresário, nós somos da Gestor Moderno. Eu sou o Sidney. E eu sou a Andréia. Nosso propósito é ajudar micro e pequenos empresários a atingir o seu maior potencial. E este é o nosso podcast Papo de Empresários, um papo descontraído sobre negócios. Aqui nós não damos dicas, nós entregamos conteúdos práticos para gerar resultados efetivos para você e para a sua empresa. Andréia, vamos lá, qual é o tema do nosso podcast de hoje? Gente, o nosso tema hoje é princípio da clareza. Nós vamos hoje falar sobre isso e como isso pode influenciar os resultados da sua empresa. O que é legal da gente entender, né, Andréia, quando a gente escolheu esse podcast, é que assim, esse é um dos princípios que nós, aqui da Gestor Moderno, trabalhamos quando a gente vai visitar um cliente. Então, quando a gente entra num cliente, quando a gente vai fazer uma visita num cliente, mesmo que para diagnóstico, a gente parte sempre de entender o princípio da clareza. E aí no decorrer do podcast você vai entender um pouco mais o que é esse princípio da clareza e por que ele é tão importante, por que a gente acha ele tão importante e é inclusive um dos princípios básicos do trabalho da nossa consultoria. Sim. Então antes da gente, igual o Sidney falou, falar exatamente sobre isso, eu vou fazer uma pergunta aí para vocês. Quer fazer você, Sidney? Posso fazer. Vamos lá. Você chegou num lugar desconhecido, você nunca foi, tá? Um lugar completamente desconhecido. E aí tem uma encosta. Lá no fundo daquela encosta tem água, tem um lago ali. E é uma encosta alta. Você pularia dessa encosta? Você chegaria ali na beira do precipício e pularia, porque tá calor, tá quente, lá embaixo é água? E aí, hein, gente? Pularia ou não? E se eu falar pra você assim, eu acho que é seguro. Não tenho certeza, mas eu acho que é seguro. E aí, você pula? Pula ou não pula, no acho? E aí, não? Não sabe? Provavelmente a resposta é não. Né, Andréia? Se eu não sei... Sincera, não. Pode ser que se você já conheça a situação, que se você tá lá, vê um monte de gente já pulando, várias pessoas te afirmam que é seguro, você vai lá embaixo, você olha, você vê algumas pessoas pulando, e aí você fala, não, é seguro, eu também vou pular. Mas quando você tem certeza de que realmente você sabe o que você está fazendo. Agora, simplesmente por impulso, provavelmente a resposta seja não. Só que sabe o que é mais engraçado de tudo? É que tem muito, mas muito empresário que toca o negócio no acho que. E tá o tempo todo, Andréia, se jogando no buraco, no precipício, sem saber se dá para fazer, se não dá para fazer, se os números batem, se é legal, se não é, mas simplesmente vai fazendo. A gente foi fazer um diagnóstico esses dias. E o cliente falou assim, não, porque eu sei que minha empresa tem lucro, não tem dinheiro, mas tem lucro. Peraí, começa alguma coisa complicada, né, André? Se tem lucro, tem que ter dinheiro. Sim. E aí o cliente falou assim, não, porque quando eu faço um serviço, esse serviço me deixa um lucro de R$4.000. Porque na cabeça do cliente ele fez a seguinte conta, André. Eu gastei R$1.000 de peça, o cliente eu cobrei R$5.000 do serviço, então R$1.000 menos 5.000, 4.000 de lucro. Mas aí o cliente ele acha que esses 5.000 está no caixa da empresa. Só que ele esquece de fazer conta que ele tem que pagar o aluguel, que aquele funcionário que fez o serviço no veículo você tem que pagar o salário dele, que durante aquele período que aquele carro ficou parado, o mecânico fazendo o serviço, ele deixa de fazer o serviço em outros carros. E aí, se você for analisar friamente, você não sabe quanto que foi o resultado efetivo daquele serviço, você não sabe os números, mas ele acha que ele está tendo R$4.000 de lucro. Isso é muito comum. Você que está aqui nos ouvindo, nos assistindo, pode parecer um exemplo fictício ou que é um exemplo do nosso cliente. Não, isso é muito comum. Do achar que, de não ter a certeza. Eu penso que, pela minha experiência,
pelos anos que eu... Sabe essas coisas? Não que a sua experiência não tenha validade, mas é isso que a gente vem hoje tratar, e por isso que no início a gente falou que ia fazer uma pergunta, depois ia decorrendo com esse tema, princípio da clareza. Quando a gente parte, né, do pressuposto de números, na base do acho que, o que começa a acontecer? Só para que você tenha uma noção, e você pode até, inclusive, você vai ver se você se encaixa com tudo isso que a gente vai falar ou não. Você supõe que você tem um lucro, e eu vou pegar esse mesmo exemplo, de R$4.000. E aí você começa a gastar esses R$4.000, que ele não existe ainda na sua empresa, que não está lá de verdade, por mais que o cliente tenha pago. Primeiro, será que ele pagou à vista? Já é uma questão diferente, né, Andréia? Sim. Pagar R$5.000 à vista, ou ele custou R$5.000, mas ele vai pagar no cartão em 5 vezes de 1.000. Já deu diferença. Ele já não vai receber R$5.000. Ele já vai receber um pouco menos, porque tem as tarifas do cartão. Outra coisa, esse 5.000 vai chegar R$1.000 todo mês durante 5 meses. Só que o funcionário eu tive que pagar agora, o fornecedor eu tive que pagar agora, o aluguel eu tive que pagar agora. Ah, mas depois vai entrando esse dinheiro. Ótimo, depois vai entrando. Aí vai para uma outra coisa, que é antecipar, né? Ah, então eu vou antecipar no cartão. Aí o cartão já te come 9, 10, 12% de taxa de antecipação. Exato. Quer dizer, aí os 5 já não são 5, porque você te tirou 12%, já vai te tirar R$600. Então os 5 já virou 4.400. Ou seja, o lucro que eu achava que era de 4 caiu para uma margem de contribuição de 3.400. Percebe que já não é mais um lucro de 4.000, é uma margem de contribuição de 3.400. Aí você tira o mecânico. O carro ficou um mês na empresa. Tá, vamos pegar o mecânico não trabalhou só nesse carro. Mas vamos pegar que 1/10 do salário desse mecânico tenha sido para pagar, usado para pagar o serviço desse carro. E esse mecânico ganha 3.000, ou seja, 1/10 já dá R$300. Então aqueles 5.000 que virou 4 de lucro, que é só 3.400 de margem de contribuição, já virou só 3.000. Aí eu tenho que rateio de prédio, energia, mão de obra, outros insumos. Se você for analisar, dependendo do caso, pode ser que aquele valor tenha até dado negativo. Mas no acho que deu R$4.000 de lucro, eu gasto como se eu tivesse no caixa R$4.000 de lucro, mas ele não existe. A gente gosta de dar esse exemplo, igual o Sidney, detalhado, para vocês entenderem, porque é algo que a gente comum, a gente faz, sim, na empresa da gente, porque não é algo que foi nos ensinado. Então a gente pratica, né, como eu disse, pela experiência, pelo de onde a gente veio, e a gente faz uma réplica e vai fazendo. Só que a gente vem hoje aqui para falar para vocês trabalhar sim com esse princípio da clareza. Quando a gente fala no princípio da clareza, é saber exatamente o que está acontecendo no seu negócio. Claro, a gente tem uma tendência de dar exemplos mais da parte financeira, porque é o que a gente vivencia mais e é algo que dá para dar exemplos mais concretos. Mas, por exemplo, eu trabalhava muito na área comercial. Quando eu trabalhava no mundo corporativo, eu trabalhava na área de treinamento comercial. Então era muito comum o vendedor traçar uma rota, e aí o gerente acha que o cliente que o vendedor está naquele cliente, e na verdade o vendedor está em casa. Por quê? Porque ele não foi. Né? Então, o princípio da clareza se aplica a qualquer ferramenta de gestão. Não importa se seja gestão de pessoas, gestão de processos, gestão financeira, não importa. Serve para todos eles. Mas a gente quer dar alguns exemplos financeiros, até mesmo porque ele é mais mensurável, né, André? Mensurável é o que impacta mais na empresa, quando você consegue, né? Quando a gente fala de saber o que é a clareza, os números ali, eles ditam tudo, e é eles que vão, que é o que a gente vai querer falar para vocês hoje da prática, te dar esses indicadores, essas informações para tomada de decisão, para que você realmente tenha um resultado esperado,
não tem aquela sensação de trabalha e não vê o dinheiro. Nós falamos também um pouco mais sobre outros fatores parecidos com esse no podcast número 4. Então, se você quer aprofundar um pouco mais nesses fatores, né? A gente no podcast 4 nós falamos sobre 5 fatores que aumentam a sua lucratividade. Então, se você ainda não ouviu, vai lá e ouve o podcast número 4, porque a gente fala exatamente sobre isso. E o princípio da clareza é um dos primeiros fatores. Então, a gente quis dar uma ressaltada no princípio número 1, porque a gente trabalha muito com este princípio. Acho que a primeira coisa que a gente entra na empresa para fazer, né, Andréia, é descobrir, criar esse princípio da clareza. Exato. Por que a gente faz isso? Porque é melhor eu saber realmente o que está acontecendo para aí eu conseguir corrigir do que eu ficar, lembra que a gente falou no ar e aí minimizando as coisas. Então a gente vai dar até um exemplo, né, de clientes, de resultados que a gente obteve com esse princípio. Porque ou a gente acha que a gente deve muito, ou a gente acha que deve pouco, né? Quando a gente está numa situação difícil na empresa da gente, ou alguma situação, né, que a gente vivencia com o cliente, a gente sempre faz, utilizando esse princípio da clareza, a gente vai fidelizar esse cliente também. Então, quando a gente sempre fala, a gente deu exemplos de ser algo de finanças, é o que a gente falou, porque é mensurável, é algo mais impactante. Mas ele a gente utiliza em todas as áreas da empresa. Quer ver uma coisa legal também, antes de você dar o exemplo, André? A gente chega às vezes no cliente, a primeira coisa que a gente faz é trabalhar com a gestão administrativa. E na gestão administrativa, a gente entra falando muito e fazendo muito a divisão de tarefas e funções. Não é aquela parte do RH, né, de descrição de cargos e salários, não é isso. Até mesmo porque o micro e pequeno empresário, ele tá um nível ainda antes disso, né? Ele não tem ainda uma equipe com plano de carreira para fazer a parte específica de RH. O que a gente faz? A gente pergunta para quem está envolvido no processo, o que você faz aqui? E às vezes você vê uma cara meio de pânico, porque a pessoa não sabe exatamente o que ela faz, porque ela faz o que mandam. Então o que acontece? Ela não tem a clareza. Ela não sabe, então ela espera, por exemplo, que o dono da empresa, que o empresário chegue para falar o que ela tem que fazer. Ou ela sabe até algumas coisas básicas de rotina, mas ela não tem exatamente uma rotina de trabalho, ou quais são as reais funções e tarefas e outra. E por que eu estou fazendo isso, né? Por que eu estou fazendo desse jeito? Eu fui num cliente e ele estava fazendo salvamento das notas, ele salvava as notas fiscais eletrônicas emitidas numa pasta. Tudo bem organizadinha e tal. Só que, como a gente já tem experiência, quando o cliente for pedir uma nota ou quando tiver uma correção, eles vão pedir pelo número da nota e não pela data ou pelo número do cliente. E aí ele não colocava no nome do arquivo o número da nota. E aí eu falei a pessoa que fazia isso, eu falei, por que você não salva com o número da nota? Porque ele fica na ordem e aí quando você tiver que fazer a busca é mais fácil. Ah, mas por quê? Aí eu expliquei, né? Eu falei, olha, se alguém te fazer hoje a consulta de uma nota, procura aí pra mim a nota 523. Ah, mas de que cliente que é? Eu falei, não sei, eu quero aqui a nota 523. Ele não conseguiu achar. Aí o que ele ia ter que fazer? Entrar em pasta por pasta para poder achar a nota. E simplesmente de colocar o número 523 antes do nome. 523-NF e aí o nome do cliente. Percebe? Isso é o princípio da clareza. Sim, parece um detalhe, mas faz toda a diferença na hora da organização, da gestão administrativa. O Sidney deu um exemplo disso, principalmente dessas atividades. Muitas vezes a gente contrata, coloca a pessoa lá, não, mas ela já sabe, eu já falei com ela, e a gente acha que ela está fazendo como, né, dono, como proprietário, né? A gente acha, lembra do acho de novo? Acho que... E não tá fazendo. Então, a gente tem que sim deixar as coisas bem claras. Outra coisa que a gente aplica, que é um princípio da clareza, é sempre ter essa comunicação interna, né, que a gente faz na gestão administrativa, uma comunicação, essa clareza que você resolve assuntos que demandam às vezes 10 minutos, tá lá uma semana sem dar retorno para o cliente porque não tem essa clareza. Percebe como que a gente quer mostrar para você que o princípio da clareza ele pode ser aplicado em qualquer área do seu negócio, qualquer área da empresa, não é só na área financeira.
Claro, a maior parte dos nossos exemplos acabam sendo do financeiro por ser mais fácil, por ser melhor para lidar e até para ilustrar, né, Andréia? Sim. A gente entrou num cliente uma vez, isso foi a Andréia, que é a que cuida basicamente da parte financeira, fez, que a questão que o cliente tinha muito é, eu tenho muita dívida, eu tô com o meu negócio não tá legal, eu tô devendo. Eu preciso saber de vocês se eu continuo ou não. Tô chamando e indicar vocês, eu preciso saber se eu continuo ou não. Eu tô, não sei se eu fecho esse negócio, se eu não fecho, se eu vou, E o tamanho, o monstro que ele tinha criado na cabeça dele era muito grande. E era um monstro tão grande que ele não tinha como enfrentar. E aí ele não tinha, o desespero era tão grande, aí ele nos contratou para poder fazer isso. E aí, né, André, o que você foi lá, o que você fez? Qual foram os primeiros passos que você deu lá? Eu quero que isso vocês já comecem a anotar aí, que vai ser a prática de hoje. É isso aí, já começa a parte prática. A gente vai usar esse exemplo para ilustrar um pouco do princípio da clareza, aqui um pouco do financeiro, mas depois a gente pode até dar uma dica de como transformar isso em um princípio da clareza para outras áreas da empresa. Mas vamos lá, Andréia. Então, a primeira coisa que eu falei, gente, vamos fazer um levantamento para saber aquilo lá que a gente já falou. Eu acho que é mais ou menos tanto. Falei, tá bom. Quando a gente foi, colocou e vai e liga para aquele, será que é isso mesmo? Pega a informação. Demora um pouco, né? Porque a gente tem princípio da clareza, tem que saber exatamente. Ou é em finanças, gente, não é ou não é. Então, vamos lá, fizemos o levantamento, tava praticamente 50% menor do que aquilo que ele esperava. Sabe assim, aquela coisa, eu acho que a minha dívida era... Ele comentava, né? Algo em torno de 300 a 400 mil reais de dívida. Claro, se você fosse contar juros, mas aí quando você entra e começa a negociar com o fornecedor, negociar aqui, negociar ali, caiu para menos de 120 mil a dívida do cliente. E aí o monstro fica menor. E aí quando a gente começou a mostrar para ele, 120 mil, mesmo assim... Parece ser muito para uma empresa que tem um faturamento em torno de 80. Pô, é mais do que o... Tá, mas se você pegar esses 120 e negociar com o fornecedor e pagar em 24 meses, e aí, como que fica? 24 vezes de 5 mil, não dá para pagar? Não, dá. 5 mil por mês dá. Percebe como que é diferente você tentar encarar um monstro de uma dívida, de algo que você não consegue, né, você não consegue mensurar porque é tão grande, de algo que realmente cabe e você consegue ir aos poucos sanando. Então o primeiro passo acho que é esse, né, André, que você falou. Vai lá e anota tudo, liga, não manda mensagem no WhatsApp, tá? Manda mensagem pro WhatsApp não, que mensagem no WhatsApp vai ser ou um atendente ou é você mais um. Vai lá, entra em contato, você tá devendo, não tem o que fazer. Ligando ou não ligando, você continua devendo. Então vai lá e liga para a pessoa e vê. E aí já nessa ligação você fala, eu estou organizando minhas contas e eu vou te pagar quanto que realmente eu devo. E se eu te pagar, quanto que você consegue reduzir? Você vai me cobrar todos esses juros? Não tem como reduzir? Né, André? Já negociar. Isso. Então, a primeira coisa... Se o caso for dívida, né? Então, você fez o levantamento, anotou tudo, viu? É aquilo que o Sidney falou. Mas é difícil? Mas levanta a cabeça, vai lá, negocia e faz acontecer. E foi o que a gente fez lá, né? Em 3 meses, ele já estava na sua operação, pagando as contas, com essas, né, vamos chamar de dívidas, sendo parceladas, sendo quitadas e trabalhando com tranquilidade, aumentando sua equipe, por causa do simples fato da clareza, de anotar e saber tudo e aí colocar um plano de ação, que é tanto que a gente fala. Mas hoje a gente está aqui para mostrar para vocês que essa clareza é necessária, mesmo que fosse o dobro. Como que nós vamos fazer diante disso? É possível? Quanto que você e a sua operação consegue gerar de faturamento quando a gente consegue tomar decisões? Quando a gente fica, desculpa a palavra, se enganando, achando que vai ter dias melhores,
Não é que a gente não pode esperar dias melhores, mas achando que o governo, achando que a economia, que quando passar isso, quando passar aquilo, e acho que é isso, se o cliente, mas se o cliente tivesse pago naquele dia, mas se não tivesse, o funcionário não tivesse vindo, então, clareza e ação. E acho que um dos pontos também do princípio da clareza, e a grande dificuldade de trabalhar com o princípio da clareza é o seguinte, né, Andréia? Você começa primeiro a encarar tudo o que está acontecendo de frente. Claro, não dá para encarar de costas, mas é encarar mesmo. E muitas vezes, né, Sidney, isso dói, porque você vai achar erros que você mesmo cometeu. Dói. Tanto no positivo quanto no negativo, tá? A gente tinha um cliente, a empresa dele tava saudável, não era negativa, mas o cliente achava que a empresa dele tinha um lucro de 27,5%. Só que, na verdade, o que ele estava considerando lucro? O Prolabore. O dinheiro que ele tirava para ele achava que aquilo era lucro da empresa. E aí o que ele deixava no caixa da empresa todo final do mês? Zero. Então todo mês a empresa tinha que começar a vender o mês já nos primeiros dias, porque já tinha que pagar aluguel no dia 5. Então assim, já nos primeiros dias do mês já tinha que vender pra caramba, porque tinha que pagar porque o caixa estava no zero. Mas na cabeça do empresário, ele tinha a percepção de que ele tinha 27,5% de lucro. Lucro é o que sobra no caixa da empresa. Se ele tira tudo e ficou com zero, a empresa estava no ponto de equilíbrio. Então ele precisava ter aumentado muito o faturamento para poder ter 27,5% de lucro. Mas é princípio da clareza. E a empresa não estava no negativo, a operação dele se pagava. Algumas vezes entrava um pouco no cheque especial, mas ficava assim 2, 3, 5 dias, já saía, já voltava para o equilíbrio de novo, mas não tinha 27,5% de lucro. Então quando a gente fala do princípio da clareza, é esse ponto que a gente está falando, né, André? É saber tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. E se minha empresa está tendo 50%, 20%, 10% de lucro, é importante também saber, para eu saber o que eu vou fazer com esse dinheiro. Eu vou deixar na empresa, eu vou reinvestir, eu vou retirar uma parte para distribuir os lucros para os sócios, eu vou trocar uma máquina, eu vou comprar um outro carro para a empresa para poder aumentar as rotas dos vendedores. O princípio da clareza ele serve para tomada de decisão. Só que eu preciso saber exatamente o que está acontecendo. Senão, a gente não tem como tomar decisões. Com certeza, a gente tem clientes sim que não passam só dificuldades, mas também tem um lucro. Eu tinha um que fechou o ano passado com o quê? Eu falei, você quer 15 no ano que vem só ou você vai querer, né? Princípio da clareza, eu preciso saber. Para eu conduzir aqui a consultoria. Não, vamos chegar no 20, né? Porque estamos ainda em ano de pandemia, tudo ok, vamos. Então, nós vamos fazendo todo um trabalho para chegar nos 20. Então, desde aquilo que você já falou, tanto para o lado negativo positivo, a gente precisa ter informações, essas informações que vão dar tomar decisão. Para ter essas informações, clareza, anotar tudo, mínimos detalhes. A gente fala muito isso aqui, mas eu não gosto, eu não tenho tempo, vocês estão falando, entendi, mas eu não tenho tempo. Tempo é 24 horas para todo mundo, né, Sidney? Tempo a gente cria ou a gente faz o tempo. Fazer o tempo é contratar alguém para fazer, né? Ou terceiriza para uma empresa ou contrata alguém internamente para fazer para você. Mas o princípio da clareza, e aí a gente falando do financeiro, né? André falou, anota tudo. André deu foco nas dívidas. Mas assim, o princípio da clareza, a gente começa anotando o nosso fluxo de caixa. Exato. A melhor forma que tem para a gente poder ter clareza do nosso negócio é trabalhar com decisão baseada em fluxo de caixa. Quando a gente tem uma empresa maior, um pouco mais estruturada, a gente pode até gerenciar financeiramente através de DRE, que é o demonstrativo de resultado. É um pouquinho diferente, né? Um trabalha com regime de caixa, outro com regime de competência. Para a microempresa, o mais importante é trabalhar com regime de caixa. Eu preciso saber quanto que eu tenho no caixa da empresa agora. Se eu precisar agora pagar um boleto que eu esqueci, quanto que eu tenho no caixa? Quanto que eu pago para cada fornecedor? Quanto que entrou efetivamente do cliente? Quanto que saiu? Então,
um dos pontos, né, para anotar tudo que a Andrea falou tenha um fluxo de caixa, um controle de fluxo de caixa diário. Financeiro você faz todo dia, financeiro você não faz uma vez por semana, nem uma vez por mês, é todo dia. Vai lá e lança o que entrou e o que saiu. Ah, mas a minha empresa é pequena, tem pouca movimentação, eu preciso... Não, se sua empresa não tem movimentação, você não tem o que lançar. Mas faça o controle constantemente do seu fluxo de caixa. O primeiro ponto aí para você ter clareza financeira, né? O princípio da clareza. Outro ponto, se você tem dívida, é o que a Andrea falou, anota quais são os credores, o que você está devendo, liga para o fornecedor se precisar, para o cliente, para o locador, veja quanto que é, qual é o tamanho do problema. E aí você vai criar uma planilha específica com isso, quanto você está devendo, total, e aí entra toda uma parte de negociação, aí como ajuda de uma consultoria financeira você pode entender, compensa pegar um empréstimo com uma taxa mais baixa e quitar esse financiamento e pagar um empréstimo, já que o fornecedor não quis parcelar, como que eu vou fazer isso? Aí com base nos números e nas informações, aí sim você toma as decisões, né, André? Com clareza, até mesmo saber quanto que vai custar se você tiver que pagar os juros do fornecedor, quanto vai custar se você for pagar juros de banco. Ah, se for juro de banco, qual taxa que eu consegui? Ah, eu consegui pegar um empréstimo com valor menor. Então, tudo isso entra dentro do princípio da clareza. Com certeza, acho que era isso que a gente queria deixar hoje para vocês, esse princípio. Eu disse no início que faz toda a diferença para você atingir os resultados que você tanto quer, ou de aumento de vendas, de faturamento, o que queira conquistar. Vamos só dar um exemplo não, falar de outras coisas, André, só para a gente encerrar, porque a gente falou só do financeiro, né? Tá. Só do exemplo do financeiro. Vamos lá. Por exemplo, se você quer pensar na área administrativa, a gente já falou, né? Todo mundo tem que ter uma atividade, uma função, então deixa claro, cria lá um quadro com as atividades de cada um, todo mundo sabe o que tem que fazer. Ah, eu tenho uma empresa pequenininha de atendimento, tá, quem é que vai chegar e vai varrer a loja? Quem é que vai chegar e vai varrer o chão? Ah, mas até isso eu tenho que pôr, põe lá, faz uma escala de quem varre o chão hoje. Né? Deixa claro, o princípio da clareza é todo mundo que está envolvido na operação tem que saber daquilo. Ah, todo mundo precisa saber o tamanho do financeiro? Não, o financeiro é só quem está envolvido no financeiro. Mas na operação da empresa, por exemplo, todo mundo que está lá no negócio precisa saber. Então, eu criei uma rotina de quem vai limpar a loja. Se eu tenho uma loja, então todo dia um funcionário vai limpar a loja. Pronto. Ele sabe disso. É diferente de eu chegar na hora e falar, hoje você limpa a loja, hoje você pode... Não, cria uma rotina. Quer ver outro exemplo? Eu tenho um centro de serviço. Tá, cria processo. Uma indústria cria processo. Aí você está deixando claro, o cliente entrou na loja, ou entrou em contato, por onde vai passar todo o fluxo de atendimento daquele cliente. E aí todo mundo sabe o que está acontecendo. Então também é princípio da clareza. Não é só quando a gente fala de dinheiro. O princípio da clareza serve também para a parte administrativa, serve para a parte de processos, arquivamento de documentos. Imagina que você tem lá uma empresa onde tem vários documentos, seja ele físico ou eletrônico, e que tenha mais de uma pessoa que mexa nesses arquivos. Imagina eu ia falar zona, né? Mas imagina a bagunça que fica se não tiver um processo certo e uma clareza de quem vai fazer o quê, de quem vai guardar, de como vai guardar, de qual é a ordem que vai ser guardado, se um não tiver, o outro tiver que procurar os documentos. Então, o princípio da clareza, ele pode ser utilizado na sua empresa em qualquer situação. Financeiro é óbvio, financeiro é mais fácil para você mensurar porque é número. Então, se eu tenho lá uma conta no banco e um sistema no meu computador, a conta e o sistema tem que ser iguais. Eu não posso ter um número no meu sistema que está diferente da conta do banco. Se tiver diferente, está errado o seu financeiro. E se tiver errado o financeiro, é sinal que você não tem financeiro. Financeiro é ou não é. Não tem meio termo. Não tem. Agora, nas outras coisas, precisa deixar claro. Tem que ter processos, precisa ter
definição de funções, tudo isso faz parte do princípio da clareza. Andréia, só antes da gente encerrar, Sim. Vamos fazer um convite para quem está nos ouvindo? Vamos. Nós criamos, né, aqui a Gestor Moderno criou uma comunidade chamada Comunidade Liga dos Empresários. É uma comunidade onde nós vamos reunir pessoas através de meios eletrônicos. Então, na verdade, é um grupo que a gente vai montar no WhatsApp com foco em trabalhar interação entre empresários, troca de informações, troca de estratégias, ajuda mútua, troca de negócios, consultoria. Então a gente vai estar lá o tempo todo nesse grupo, ajudando o grupo. O próprio grupo se ajuda, né? Onde um pergunta, olha, gente, eu estou com uma dificuldade, eu não tô sem ideia para vender mais para os meus clientes. Puta, um vai dando uma ideia, outro vai falando outra, e a gente cria uma estratégia. Tudo isso 100% gratuito no seu celular. Então, se você estiver interessado em entrar e conhecer um pouco mais, a gente vai iniciar essa comunidade. Não sei quando você está ouvindo esse podcast, mas a gente vai iniciar essa comunidade agora, no dia 1º de junho. Mas você pode entrar quando? Qualquer momento. Mas se você já for o primeiro, você não perde nada. Então, já vai lá, entra, www.gestormoderno.com.br/comunidade. Então, gestormoderno.com.br/comunidade. Vai lá, tem as informações mais detalhadas, mas já clica no inscrever-se, você vai entrar neste grupo e aí nós vamos estar juntos todos os dias através do WhatsApp. Mas é aquele grupo, eu preciso participar. Não, você participa quando você quiser, a hora que você quiser, do jeito que você quiser. Mas simplesmente entra lá e participa. Você vai ver que você não vai conseguir ficar sem participar do grupo, porque vai gerar muita interação, vai gerar muitos negócios, vai gerar muita parceria, muita reciprocidade. Então, acessa lá, gestormoderno.com.br/comunidade e entra para a comunidade Liga dos Empresários. Você vai perceber como que a sua empresa vai começar a mudar a partir de você colocar o princípio da clareza em prática e entrar na comunidade Liga dos Empresários. Esperamos vocês lá, hein? Nos vemos ou nos ouça no nosso próximo podcast. Um grande abraço, foco, força, fé e até!